Oi, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aqui do quadro Tudo para Todos, no canal do YouTube Shalom Maceió. Eu sou a Mirna, eu sou discípula da comunidade da Aliança, da comunidade Shalom, e sou casada, estou gestante, um bebê de 6 meses, uma menina, e também sou psicóloga. E aí hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse tempo do matrimônio, né, essa preparação para o matrimônio, e também agora da gestação, do que eu estou vivendo. Esses dias eu estava lendo um livro e aí me chamou a atenção a fala de um padre, que ele estava conversando numa turma de catequese em uma escola, na aula de religião. E aí ele perguntou para as crianças assim, o que Jesus falaria sobre o matrimônio? Daí uma criança levantou a mão e disse assim, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí as pessoas começaram a rir, o padre riu também pela inocência daquela criança. E isso me levou a uma reflexão, né, em cima daquilo que o padre foi falando também. É interessante que muitos realmente não têm, né, essa percepção de que eles não sabem o que fazem, né? Não têm uma visão de que o matrimônio é um sacramento. Né? Muitas pessoas vão se comprometer ali com o casamento e realmente não sabem o que vem pela frente, não sabem o que precisam enfrentar, o que realmente é um matrimônio. Né? E aí no meu caminho, junto com o Yuri, nós fomos trilhando, né? E fomos tendo a graça mesmo de a cada tempo de preparação, a cada vez que rezávamos juntos, aquilo que Deus ia nos colocando ao coração, nós íamos percebendo mesmo essa beleza que é o sacramento do matrimônio, né? Algo sagrado. E aí isso vai nos levando a uma consciência, né? Que é um dom de Deus, a vocação a qual Deus me chamou. Né? E no matrimônio em si, né, nós somos chamados a nos abrir à vida. E é isso, Deus vai colocando no meu coração também como uma via de obediência a Deus. Né? Então, nós fomos também passando por esse processo, né? Nós fomos sendo construídos a cada dia em vista do matrimônio, né? Em vista daquilo que Deus tinha para nós. E aí, interessante, né? Porque assim, no início a gente vem com uma mentalidade mesmo de que as coisas vão acontecendo à medida daquilo que a gente quer, do que a gente pensa. Mas à medida que a gente vai se colocando na voz de Deus, a gente vai percebendo que Deus tem muitos planos para nós, né? E aí, uma graça muito grande que nós fomos recebendo também é que nós fomos reconhecendo que nós somos co-criadores, né, da humanidade. Deus nos dá a graça de concebermos um filho e junto a Ele nós participamos dessa criação, né? Esse dom que é dele, né? Ele mesmo que nos deu. E aí, já assim, quando a gente estava perto para o casamento, a gente fazia as nossas orações, né? Ainda como noivos, e nos colocando assim diante de Deus para entender aquilo que Deus queria para nós, né? E a gente foi construindo mesmo, né? Eu lembro assim que no início, na época de namoro, de noivado, eu sempre tive muita vontade de ser mãe, né? Mas o Yuri já apresentava um pouquinho de mais resistência, assim, querendo um pouco para depois, né? Não, vamos vivendo outras coisas, mas isso faz parte do matrimônio, né? Esse diálogo entre o casal é muito importante. E aí, eu também ia pedindo muito a Deus, assim, para que fosse algo que Ele fosse construindo nas nossas vidas, né? Não que fosse algo pelo meu desejo ou pelo desejo do Yuri, mas a gente vai percebendo que nós somos acostumados mesmo a viver assim, né? Muitas vezes em busca daquilo que eu quero, do que eu desejo, do que o mundo fala. E aí, teve uma vez que Yuri participou de um retiro para homens da comunidade. E lá também ele teve a graça de Deus ir falando com ele, né? Sobre a paternidade, sobre essa graça, assim, né? De entender que existe um tempo para isso, né? Existe o tempo propício, que muitas vezes não é aquele tempo que nós esperamos, aquele tempo que nós planejamos, mas Deus também foi se utilizando desse retiro para ir tocando ao coração dele, né? E aí eu lembro que quando ele voltou do retiro, ele comentou comigo assim, nós vamos ter muitos filhos, todos aqueles que Deus enviar. Isso me alegrou muito porque eu fui percebendo, né, assim,
que Deus estava nos abrindo mesmo para a vida, né? Esse retiro aconteceu antes do nosso casamento. E aí, uma semana antes do nosso casamento, Yuri teve um retiro também da comunidade. E lá, de uma forma aleatória, em um momento de uma celebração, tinham vários ícones virados para baixo, não dava para ver a imagem. E aí cada pessoa ia lá e escolhia o ícone, né? Ia puxando. E aí, quando Yuri puxou o ícone dele, foi uma surpresa muito grande, assim, mas foi uma resposta de Deus naquele tempo. Era um ícone de Maria grávida. Isso nos chamou muita atenção, né? Uma semana antes do casamento. E Deus já nos falava, né? Que ia ser muito, muito antes daquilo que nós esperávamos. Né? Deus, nas nossas orações, Ele falava que o tempo era justamente o do casamento, né? Aquela grande noite. E assim nós fomos nos abrindo a vida, né? Muitas vezes, né, a gente vê coisas das pessoas falando assim, bem-aventurados, né? Aqueles que esperam um ano, bem-aventurados aqueles que só têm 2 filhos, que conseguem custear os estudos, faculdade, né? Bem-aventurado aqueles que não quiseram ter filhos assim logo de início e planejaram, se organizaram. Mas isso é uma sabedoria mundana, né? E nós vamos percebendo assim que não é isso o que Deus pedia para nós, né? Deus realmente nos pedia que nós deixássemos ser conduzidos por Ele, né? E não existe tempo melhor senão o tempo de Deus, né? O tempo que Ele nos preparou. E é claro que nesse caminho, né, nós vamos encontrando as dificuldades, porque é normal todo mundo passar por isso. Mas aí a gente vai percebendo as belezas também, né? E os filhos, eles são sempre e unicamente bênçãos de Deus para nós, né? Então, naquele momento em que nós descobrimos, né? Depois nós casamos e aí cerca de 20 dias depois nós descobrimos que eu estava grávida, né? Então, assim, aconteceu exatamente como Deus foi falando nas nossas orações. E aí foi um tempo muito belo, né? Assim, um tempo que nós fomos crescendo ainda mais também como casal, né? É um tempo muito delicioso porque nós fomos vivenciando tudo juntos. Eu preparei uma surpresa para o Yuri para contar a ele como é que eu estava grávida e olhar para ele, né? Com a notícia, ver ele emocionado, a gente se abraçar, se emocionar juntos e viver aquele momento. A gente vai percebendo assim a delicadeza de Deus nesses detalhes, né? O quanto que nós somos alcançados pela maternidade, né? Por um filho. Né? E nós ainda não temos nossa filha em nossos braços, mas neste tempo nós sentimos muito o amor de Deus por nós. Nós vamos percebendo muito o quanto que é belo, né? E a gente vai crescendo muito. E aí, quando nós fazíamos também o Beracá, que é a nossa oração familiar, Deus nos falava muito também sobre essa gestação. Ele falava para nós que este filho também era salvação para as nossas vidas, né? Deus queria que nos dar um novo. E aí a gente lembrava muito também de Maria, né? O caminho que Maria percorreu, né? Mesmo diante do medo, das aflições. Mas Maria deu o seu sim, né? E muitos momentos assim eu me encontrava também, né? Yuri, quando rezava por mim em uma dessas orações, também ia colocando isso, né? Que mesmo diante das minhas aflições, dos meus medos, mas Deus nos dava uma graça sobrenatural de confiança. E aí, nesse dia, eu senti uma graça ainda muito mais especial sobre essa confiança, essa parceria, essa cumplicidade entre marido e mulher, né? Nós crescemos muito nessa relação, né? De saber que nós podemos contar um com o outro, que nós passamos por tudo isso juntos. E isso é muito importante, né? Eu não estou sozinha nos meus medos, nas minhas aflições, mas nós estamos juntos. E aí foi muito bom porque a gente começou a viver este processo, né? De contar para a família, de fazer aquela surpresa, né? De vivenciar, fazer os exames, né? Yuri me acompanhando a cada situação, né? A cada descoberta, a cada novo enjoo, a cada mudança no corpo. E a gente foi vivendo tudo isso muito junto, né? E isso é uma emoção assim muito grande, porque viver tudo isso conforme Deus, né, foi planejando para nós, nos dar um alívio muito grande, né? Porque é na certeza de que tudo isso está acontecendo por permissão dele. E aí, nesse tempo atual que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, muitas coisas mudaram, né? Esses dias a gente foi fazer
fui fazer alguns exames, fui para consulta com a obstetra, e aí não está sendo mais permitido o Yuri me acompanhar, né? Então, para mim, de início já foi mais difícil, né? Porque esse tempo de gestação muda muito, né? Também o nosso emocional, o nosso humor, a gente fica mais sensível. E aí, para mim, era uma força muito grande, né? Como a gente viveu tudo muito junto desde o início, né? Eu me sentia muito apoiada mesmo. E aí, chegar lá na consulta sozinha já era mais diferente. Quando foi para fazer os exames, né? Essa semana eu fiz ultrassom, e aí entrar sozinha na sala, eu ter que... Eu disse, não, eu vou gravar um vídeo para você. E aí aconteceu uma gafe aí nesse meio, porque eu fui para consulta com a obstetra, né? Um dia antes. Como o Yuri não podia ir, né? E lá ela sempre vai escutar o coraçãozinho. E aí o Yuri pediu, grava para mim, né? E aí foi tudo tão corrido que eu entrei, né, para consulta, deixei o celular na bolsa. E aí quando eu saí, quando a médica estava lá escutando o coraçãozinho da Cecília, eu lembrei, né, meu Deus, eu não tô com o celular aqui para gravar pro Yuri. E eu saí naquela dor muito grande, assim, meu Deus, né, porque ele queria participar mesmo de longe, né. Eu voltei pedindo desculpas, ele entendeu, mas aí no próximo eu gravei tudo direitinho e ele foi participando assim junto comigo, né. Então a gente vai precisando se adaptar nesse tempo. E aí nós vamos realmente vivendo essa parceria juntos, né? E isso é muito, muito legal, né? Muito bonito, né? De perceber que eu posso sempre contar com ele. Essa tem sido, assim, essa experiência que eu venho tendo, né? A gestação vai nos mudando muito, né? É um tempo de gerar, como o próprio nome fala, né? E é exatamente isso, né? É um tempo, né, que nós vamos vivendo, nós vamos amadurecendo e eu vou gerando uma vida em mim. E esse gerar a vida, né, a vida que foi gerada pelo amor, né, para o amor, né, amor aquele que nos criou. Então, tudo isso é muito belo, né? Hoje eu me sinto muito realizada, assim, diante da minha profissão, né, enquanto psicóloga, que muitas coisas eu vou conseguindo colocar em prática. Como também enquanto mulher, enquanto filha de Deus, né? E o quanto que Deus vai nos amando, né? O quanto que eu vou me sentindo completa através desta vocação de ser mãe. E aí, são partilhas breves, né? Que eu gostaria de colocar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí, semanalmente, né? Com bastante frequência, se Deus quiser, nós estaremos por aqui com diversos temas para vocês, né? Como o próprio quadro fala. É tudo para todos, então nós vamos encontrar várias coisas aqui para conversar um pouco e partilhar, né? Então você pode comentar nesse vídeo também, você pode compartilhar ele para outras pessoas. E se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queria me ver partilhando, ou até mesmo, né, alguns outros temas, né? Eu sempre vou ter outras pessoas aqui também comigo para a gente ir conversando um pouquinho e partilhar com vocês, né? É tudo para todos. Então, com este primeiro vídeo, né? Espero que você tenha gostado e sinta muito bem-vindo por aqui. Foi uma alegria partilhar com vocês sobre este momento que eu estou vivendo na minha vida. Um beijo, fiquem com Deus.